Salve, salve traders! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Taca Certa. Eu sou o El Vargas e hoje é o dia em que a gente coloca mais um fundamento na nossa caixinha para possíveis double checks futuros no nosso day trade ou nos nossos investimentos, né? Pode servir para ação, pode servir para outro tipo de ativo, serve para renda fixa. Vamos ver como é que funciona o IFR. Editor, solta a vinheta! Então é isso, galera, cá estamos no nosso laboratório hoje de investimentos com IRB aberta. Por algum motivo especial? Nenhum. Ela estava aberta e vamos sapear outros ativos para conhecer como funciona o índice de força relativa, um café com leite do mercado que existe em todas as plataformas do mundo, que são gráficas, tá? Ah, mas eu só trado o IK Option. Tem. Ah, mas eu só faço Bitcoin. Tem. Ah, mas o meu Bitcoin é na Gate.io. Tem. Impossível a plataforma não ter IFR. Por quê? Porque ela é uma tradição da parada. É uma feijoada sem feijão, não existe. Ele é praticamente o feijão da feijoada, sabe? Então vale a pena fazer. Você é apaixonado por ele? Não, não sou. Existem outros osciladores, que é um indicador de oscilação, tá? Que me apetecem mais, tá? Mas a gente vai conhecer um pouco mais, tá bom? Antes de qualquer coisa, aqui a gente não recomenda nem a compra e nem a venda de ativo nenhum. A IRB está aberta, não é para comprar e nem para vender. Se você, na verdade, se quiser, você compra ou você vende. Eu não tô falando para você fazer isso, tá? A gente vai colocar o ativo em cima do IFR e vai entender como ele está se comportando, ou como o ativo está se comportando em relação ao indicador, ou vice-versa, tá tudo certo. Importante é a gente saber fazer a leitura da parada, fechou? Então, bora lá, editor, vamos mostrar para eles como é que funciona. Estamos com IRB aberto e primeiramente vamos abrir o nosso indicador, tá? Clicar com o botão direito do mouse e inserir indicador. Aqui estão os mais utilizados, aqui que eu tenho bastante, né? O estocástico e tal, o média móvel que eu tenho bastante, mas o IFR que foi aberto há pouco tempo, que eu fui fazer o teste nele. Então, nova janela, cliquei, abriu, menino, ótimo. Então, essa aqui é a cara do menino, cara do IFR, beleza? Bem aqui no cantinho a gente tem o termômetro dele, tá? O valor da parada. O que acontece? O que é o valor do IFR? Como é que a gente faz a leitura desses valores? A gente vai entender já já, tá? Vamos clicar duas vezes na nossa linha do IFR e vamos entender como é que funciona a metodologia de configuração da parada. É comum utilizar o tipo simples e com 14 períodos. Ah, mas eu gosto de colocar menos períodos. Então, quanto menos períodos você colocar, o gráfico ele vai ficar mais sensível, o gráfico, tô falando do IFR, tá? Ele vai ficar mais sensível por conta do seu fechamento e talvez ele dê propostas que sejam falsas no meio do caminho. Ah, quais propostas? O IFR ele nitidamente ele mostra as zonas de sobrecomprado e sobrevendido em momentos de trechos de suportes fortes, resistências fortes, momentos legais para você dar sua primeira iniciativa, momentos legais para você dar sua saída, alvo, tal. Então, se você colocar um período menor, por ele ter mais sensibilidade ao gráfico, o que vai acontecer? Ele vai dar pontos falsos e é capaz que você, é um ponto legal, tá sobrecompra, então eu vou entrar numa venda no primeiro tique. Quando você entrar numa venda, pode te prejudicar, porque aquele é um possível ponto falso. Então, sim, quanto maior a periodicidade, mais chances você tem de estar no momento certo. O ideal do cara que criou a parada são 14 períodos. Você viu que o Profit ele me deixou com 9 períodos? Ele já preparou o IFR com 9? Tá errado? Não tá. Não tá. A depender do ativo, não tá. Tá tudo tranquilo. Vou manter a periodicidade original da parada, tá? Vou dar o OK e bora entender o que tá acontecendo com o gráfico. Tá bom? Ó, nesse cantinho aqui, ó, que eu tô olhando aqui, é o termômetro do IFR, tá bom? O que esse termômetro fala? Eu não sou apaixonado pelo IFR, eu gosto muito do estocástico. Ele também é um oscilador do mercado e ele juntamente com o volume financeiro, ele me dá um conforto maior da minha tomada de decisão. Isso sou eu, tá? Se você amar o IFR, tranquilo, maravilhoso e tá tudo bem. Eu acho que você pode alterar isso daqui, eu não sei, acho que numa configuração mais profunda, você consegue alterar
esse termômetro aqui, tá? Onde você pode subir a zona de sobrecompra e descer a zona de sobrevenda. Mas que diachos é esse? Editor, para quem não viu o vídeo de suportes e resistências, por favor, depois de assistir isso daqui, dá uma lida, dá uma olhada lá, que eu falo muito sobre o que é essa sobrecompra, o que é essa sobrevenda pontualmente, tá? Então, eu vou falar por cima aqui, mas dá uma olhadinha lá. O gráfico, ele tá no 30 aqui, ó, nesse ponto de 30. Abaixo do 30 até o 0 é considerado uma sobrevenda. O que é sobrevenda? Imagina um copo com água e você coloca água nele, tá? E você tá colocando água. Então tá subindo a água, chega uma hora que não cabe mais água no copo. Começa a transbordar. Então o copo, ele está ali, se tá subindo, vamos colocar que tá subindo porque tá comprando. Então o copo, ele começa a ficar sobrecomprado, excesso de água, excesso de compradores no mercado. O mercado está cansando de comprar. Uma hora ele vai passar a executar esses lucros ou passar a vender, porque já está no ponto alto do mercado, para a gente pegar esse pullback, esse pivô, esse retorno às médias, o que você quiser chamar, tá bom? Então, mas o que infere na gente? Bom, vamos olhar no gráfico para entender um pouco melhor. Aqui, nesse ponto, ele já está bem limitado ao 70 lá, tá bom? Ele está limitado ao 70%, ok? Então ele está limitado ao 70%, aqui até extravasou um pouquinho do 70%. O que acontece nessa zona do 70%? Exatamente nesse trecho aqui, ó. Chegou um momento do gráfico que esse trecho aqui que está subindo, ó, esse trecho do IFR que subiu, é esse mesmo trecho aqui que subiu, certo? Se a gente pensar nesse trecho total aqui, que ele está subindo, o gráfico, ele está caindo, está acontecendo uma divergência do mercado. Em certo ponto do gráfico ele ia voltar às médias, ele mostrou que voltou às médias e depois retomou a caída e mostrou pra gente que realmente queria voltar a caída. Só que como a gente iria perceber isso sem nada? Nesse ponto aqui do 70, a gente já sabe que acima dali é uma zona de sobrecompra, excesso de compradores. Um momento X, determinado ponto, o gráfico ele vai parar de vender ou vai parar de comprar nesse trecho. E aí, no primeiro start, eu faço questão de tentar vendê-lo, porque ele já está sobrecomprado, já tem excesso de compradores. Por que eu vou ser mais um comprador? Não, eu vou esperar o momento de queda. Qual que é o melhor momento, El? Via IFR, quando o gráfico ele começa a sair da zona dos 70 para buscar a zona dos 30 ou abaixo dos 30, esse é o melhor ponto. Essa barriguinha para baixo. Mas, no gráfico, como é que eu posso saber? Nossos vídeos de fundamentos, todos praticamente, são gatilhos de entrada de possíveis setups e possíveis estratégias de mercado via figuras de congestão, de continuação. Então, se você tem double checks no meio do seu caminho, por exemplo, 9.3, está acontecendo 9.4, está acontecendo 9.1 de venda. Nesse trecho aqui, um possível 9.1 de venda, está mostrando que, além do 9.1 de venda, o meu IFR ele está querendo apontar para baixo, sair da zona de conforto dele, que era sobrecomprado. Além disso, tô olhando o meu DD Index e ele tá mostrando para mim que há um alerta de venda naquele ponto. Maravilha, então eu tô dentro, ó, 3 double checks. Então, além disso, tô vendo o meu ADX e ele tá para cima. A tendência dele, sim, existe e é de queda. Pô, mais o que? Cruzamentos de média. Olha só, a gente já tá falando aqui tudo que a gente falou no canal. Cruzamento de médias, buy to cover, sell to cover, bora. Então, tudo que acontece via double checks, você não vai viver só em função do IFR. É uma cadeia de informações que vai facilitar para você esses double checks, entendeu? Vamos olhar aqui nesse ponto baixo, ó, do gráfico. Tô falando de IRB, tá? Ó, nesse ponto baixo do gráfico, gráfico abaixo dos 30, possível suporte. Vamos ver se é suporte mesmo. Bateu aqui, fez o suporte e o gráfico começou a subir. Legal. Então, a gente percebe que o IFR, ele também pode ser uma ferramenta que pode antecipar a movimentação da parada, te ajudar com a antecipação e te colocar numa melhor
projeção. Ó, nesse instante aqui, ó, ele ultrapassou, ó, ele desceu tanto que ele ultrapassou a zona dos 30, foi buscar o zero lá e tá tentando subir, ó. Mas o gráfico ainda tá caindo, existe uma divergência por enquanto, mas se ele saiu da zona do sobrevendido e está querendo buscar um pouco de subida, a gente só precisa de um gatilho de alta, 9.1, sabe? Pra deixar a gente tranquilo. Tá furando uma LTB, sabe? Então, vamos olhar outro indicador, outro ativo. Olha que legal. Pecar. Agora eu vou olhar na ótica do IFR que foi proposto pelo Profit, tá bom? Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Mudou um pouco, tá? Nesse instante, mas deu certo. Olha que legal, os pontos que apontaram pra gente deu certo. Esse ponto, o IFR, ele tá muito cansado lá na zona do sobrecomprado. Sobrecomprado, deu uma quedinha aqui, voltou pra zona do sobrecomprado. Foi exatamente esse 9.3 aqui, pra quem tem se a gente enxergar uma média aqui, tá bom? Tiver uma tendência dentro do trecho, possível 9.2, né? Engoliu aqui, quase um golfo de baixa, mas ele deu essa quedinha aqui. E depois, o que aconteceu lá em cima? Muitos candles de indecisão, ó, doji, cansaram. Os compradores e vendedores, eles estão indecisos naquele ponto. Pô, mas também subiu demais, né? Então, já que subiu demais, o pessoal que tá comprado lá embaixo, eles vão embolsar o dinheiro e essa contrapartida da compra é a venda. O ativo começa a cair. E esse trecho aqui mostrou pra gente maravilhosamente que o ativo realmente caiu, tá? Perdendo mínimas e mínimas de boa. Nesse trecho aqui, ele encontrou uma zona de sobrevendido abaixo dos 30, uma zona de suporte maravilhoso. Além do suporte, candle com candle, praticamente um doji aqui armado, né? Então, não tem muito o que fazer. Outros trechos, ó. Aqui... foi a subidinha que deu, não foi tanto... Eu achei melhor o de 14, viu? 14 períodos, achei melhor, ó. Tá subindo mais aqui e tal. Eu vou colocar o de 14 aqui pra gente ver. Ó. Simples. De 14. Bora. Ó. Picos mais relevantes. Aqui menos vales, tá? Menos depressões, tá bom? Essa queda aqui representou bastante pro ativo. Então a gente tem uma configuração de sobrevenda muito bacana aqui, tá? Mas o gráfico não saiu comprando totalmente assim. Nem todos os fundos e topos o IFR ele aceita como possível, às vezes fura, não tem o que fazer. E aí ele fica, quando ele fura e fica, ele fica por mais tempo aqui na zona de sobrecomprado ou sobrevendido, entendeu? Então, é isso. Vamos ver o nosso mini índice por fim. Olha que legal, o nosso mini índice. Achou um topo aqui, ó. O que ele fez no topo? Deixou lá praticamente um martelo, né? Lá em cima. Lá em cima não pode, né? Mas a gente pode chamar isso daí de enforcado, né? Que tá tudo certo. Queda legal. Além da queda, engolfo de baixa, tá bom? Quem não viu o vídeo de engolfo, então, ó, tudo eu tô falando não só com IFR, eu tô falando com double checks que aconteceram. Não tenho média nenhuma aqui, mas eu tenho tanto vício de gráfico que eu consigo enxergar pontos do gráfico aqui que eu sei o que exatamente a média tá fazendo, tá? Vamos ver se a gente coloca em outro tempo gráfico aqui. Esse aqui é o índice de um dia, vamos colocar o índice de 60 minutos. Índice de 60 é muito ruim, vamos colocar o índice de 15, vai. 15. Vamos ver o que aconteceu. Aqui é o gap do dia. Legal. Vamos lá. Ó. Pra baixo. Mostrou aqui, ó. Nesse trecho aqui. O suporte sobrevendido. Cansou de vender. Indecisão do mercado. Os candles estavam muito indecisos. Depois ele gapou de novo. Começou a descer desenfreadamente. O que o gráfico falou pra gente? Que ele ficou bastante tempo abaixo e sobrevendido. O que a gente faz? Espera o melhor momento para compra. Ou esquece um pouco o IFR. Tá sobrevendido? Galera quer continuar vendendo? Vamos esperar um 9.3 de venda, um 9.2 de venda. Vamos esperar um 9.4 de venda, um PC de venda. E nesses trechos aí, tradando de acordo com a nossa tendência vigente. Beleza? Então, é isso. O IFR ele não tem muito segredo. As divergências do gráfico são quando o gráfico, ele prepara, ele te antecipa o movimento. Quando o gráfico está numa subida muito legal e o IFR ele está mostrando que está descendente,
tá mostrando que tem alguma divergência entre um e outro, o IFR ele aponta que possivelmente o gráfico ele vai inverter e igualar com ele. Então, se ele tá subindo e o IFR tá descendo, possivelmente dessa subida vai dar uma quebrinha e seguir o IFR, tá? Assim como subida e descida, então não tem muito o que mudar. Eu acho muito legal. Vamos conhecer também o vídeo de estocástico, o indicador de oscilação estocástico. Eu me sinto mais confortável com ele porque eu consigo fazer double check com o volume financeiro e casar a volatilidade com o volume, que sai perfeito o trade em função das violações de resistência e suporte, 93, 94, conforta mais esses trades. Então, eu espero muito que tenham gostado, entendido como é que funciona. Peço desculpas pela minha voz, eu tô bastante resfriado. Dá um like, compartilha, comenta, coloca coisas para agregar aí que eu vou me sentir muito confortável e com certeza falarei no vídeo, tá? Então, um super beijo e até a próxima.